Olá, amadinhos! Boa noite! Glórias a Deus, conseguimos estar aqui. Estamos no nosso dia 19 do desafio da leitura do livro de Provérbios. Como é bom saber que tantas pessoas estão participando, que nós estamos conseguindo manter o nosso propósito de crescimento espiritual, de crescimento do avanço da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Hoje vamos estar aqui com uma convidada super especial, uma amiga também particular, querida amiga e diaconisa, Fabíola. Ela vai estar aqui, eu vou ler o capítulo de Provérbio, capítulo 19, e depois ela vai estar fazendo alguns comentários, alguns apontamentos. Vamos ter esse momento de bate-papo, algo bem leve, mas que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Muito bom aquelas pessoas que estão entrando, estão aqui participando, ok? Daqui a pouquinho eu já vou chamá-la, mas se você não tem sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia para você poder acompanhar com a gente. Pegue sua Bíblia, nós vamos ler o capítulo 19. Então, como eu sempre faço, eu leio todo o capítulo e depois eu geralmente faço os comentários, mas hoje eu terei o prazer de estar com a nossa querida irmã Fabíola, que é ela que vai estar fazendo aqui os comentários. Desde já eu só peço desculpa se tiver muito barulho externo, mas esses dias de muito calor é necessário ligar o ventilador, então tem esse barulhinho básico no fundo, tá bom? Mas eu vou estar agora aqui chamando ela. A todos os que estão presentes, eu estou vendo aqui, que estão acompanhando, queridos, muito obrigada, tá bom, por vocês estarem aqui participando conosco, mas essa live também vai ficar salva. Então eu vou aqui, talvez, levar uma surra básica para poder chamar. Eu não sou tão boa assim, mas eu creio que eu vou conseguir localizar aqui. Para o seu amigo, seja que esteja participando. Glória a Deus. Ah, que bom, tantas pessoas especiais aqui participando. Olá, Madinha! Olá, boa noite. Boa noite. Você tem como deixar a sua câmera localizada em pé? Para poder ficarmos as duas na mesma forma da imagem. Vamos lá. Peraí. Eita, Jesus. Faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Ah, Calma aí que vai. estamos calmando a gente aqui, ó. Pessoal super tranquilo, na expectativa boa. Peraí, Isso aí. eu vou pegar um socorro aqui, porque meu marido Tá. comprou o suporte, mas ele não comprou o suporte certo para isso, não, eu acho. Faz parte. Não comprou mesmo, ó. Não, peraí. Eu vou tentar dar um jeito aqui. Mas tá bom. Talvez você não consiga deixar paradinho, né? Calma aí. Vamos ver. Eu com esse celular sou uma benção, meu Deus. Tá tudo certo. Vai dar certo. Glória a Deus. Foi agora? Tudo certo? Foi. Então, ó, primeiramente quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Muito bom ter você aqui. Conforme eu anunciei, né, eu não somente chamei pessoas que fossem próximas no sentido da amizade, mas pessoas também que tivessem conhecimento da palavra de Deus. Então, a Igreja Nova do Riachuelo vai te receber na quinta-feira lá na igreja. Então, é uma amizade também confiança, ok? Então, Amém. fique super à vontade. Obrigada pelo carinho, pela confiança. Saiba que é recíproco, tá? Obrigada, Madinha. Então, como eu sempre falo aqui, eu vou ler todo o capítulo 19 e você fique à vontade de escolher os versículos que você desejar para estar fazendo aí os comentários, com certeza agregando na vida daqueles que estarão aqui conosco ouvindo. Quero só um feedback das pessoas que estão na live. O áudio está bom? As pessoas estão conseguindo me ouvir bem? Eu preciso aproximar mais um pouco. Se alguém puder só dar esse feedback. Você está conseguindo me ouvir bem, Fabíola? Perfeito. Então tá bom, também te ouço bem. Então, já que estamos aqui, vamos lá, vou começar, tá bom? Capítulo 19 de Provérbios diz: é melhor o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita.
Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. O generoso, muitos o adulam, e todos são seus amigos. E todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Correr atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma, e o que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, e a sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Versículo 19. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe restituirá o benefício. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira, terá que sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá que livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas do tolo. Amém. Lemos até aqui todos os versículos. Sabemos que cada versículo é um provérbio, traz uma profundidade. Mas agora a palavra aqui é toda sua. Que Deus te abençoe, querido. Amém. Glória a Deus. Eu amei lendo, né, esse provérbio 19. Confesso que não tinha, né, lido ele atentamente e esmiuçar, né, melhor cada palavra. E assim, eu quero destacar aqui dois que falaram muito ao meu coração e com certeza, certamente falará ao coração também daqueles que estão assistindo, daqueles a qual essa live pode alcançar neste momento ou após este momento, que o primeiro é o de número 2. Né? Ele nos diz que não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Isso falou muito ao meu coração. E assim, Salomão, né, esses provérbios escritos por Salomão, acho muito lindo, porque Salomão escreve, né, inspirado ali pelo Espírito Santo de Deus, a fim de nos instruir a viver uma vida de sabedoria com Deus. Né? Ele escreve a fim de instruir o povo de Deus a uma sabedoria fundamentada na vontade de Deus, na palavra de Deus. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir, mas não só abrir para ouvir, mas como também colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos deixou com tanto zelo, né? Com tanto carinho, que é as suas palavras de instruções
para que nós possamos viver uma vida reta, né, correta diante de Deus. E quando ele diz que não é bom agir sem pensar, quem se precipita acaba pecando, eu falei assim, meu Deus, isso é muito forte, né? Porque, assim, eu confesso que, por vezes, às vezes, eu costumo, né? Eu peço muito a Deus em oração, sabe? É uma luta grande, porque, às vezes, eu costumo agir em algumas coisas, né? Eita, fugiu, meu Deus. Com precipitação, né? Assim, não vou ali né, sem pensar, né? Então, No ímpeto do momento. Aquele que age precipitado. Então, aqui, Salomão, ele nos adverte a isso, né? Salomão nos adverte a ter esse cuidado com o que falamos, com o que expressamos, né? Porque, olha só a gravidade disso, né? Porque quem se precipita acaba pecando. Então, quando nós agimos sem pensar, quando nós agimos sem consultar o Senhor, sem pedir a direção dele sobre aquilo que vamos fazer, seja lá qual for, sabe, aquilo que você vai fazer, seja uma decisão no trabalho, uma decisão ministerial, uma decisão dentro da nossa casa. E quando nós tomamos essa decisão sem pedir ao Senhor a direção, nós podemos pecar. Então, isso é muito sério, né? E então, Deus falou muito ao meu coração sobre isso, sabe? Sobre vigiar mais sobre o que falamos, sobre o que pensamos, porque hoje em dia nós vemos tantas pessoas imersas, né? Pelos próprios achismos, pelas tolices que elas mesmas criam, que elas mesmas acham. E nós temos que entender que Deus, ele não se agrada disso. Então, assim, Deus me chamou muita atenção para que nós possamos vigiar mais a nossa fala. E eu tiro esse ensinamento para a minha vida, né, e compartilho com vocês sobre isso. A termos mais paciência, né, mais cautela e mais prudência nas nossas falas, naquilo que expressamos, nas nossas decisões. Salmos 40 nos fala sobre isso, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, nós precisamos aprender a ter essa paciência, a esperar e ter certeza de que Ele está ouvindo, de que Ele vai ouvir o nosso clamor e, na hora certa, Ele vai agir. Então, eu amei muito isso, sabe? Porque, às vezes, eu sou meio apressada, ajo, né? Então, eu falei assim, opa, meu Deus. E Deus, Ele é perfeito demais, né, em nos tratar e nos cuidar, porque o Senhor tem me colocado no meio de pessoas assim que são mais calmas, que são mais... E aí a gente vai aprendendo aquela, sabe, na prática, né, a termos mais cautela, a ir nos moldando, né, nos permitindo ali a mudança. Então, isso falou muito ao meu coração, Suzana. Muito, muito forte esse salmo, esse provérbio. Versículo 2. Certa vez um professor meu falou, professor até de filosofia, né? Mas ele falou uma coisa que gravou no meu coração, que às vezes a gente também, o mundo nos exige, muitas vezes nós nos sentimos pressionados em dar uma resposta imediata, né? De corresponder às coisas, a gente se sente pressionado, amassado, e a gente quer responder de imediato a determinadas situações. E aí o professor foi lá e disse o seguinte, olha, quando alguém te fizer alguma pergunta, não se sinta obrigado a responder imediatamente, porque a pessoa teve tempo de pensar na pergunta. E por que você não tomaria o seu tempo para responder? Então, olha só, isso sempre ficou gravado no meu coração. Às vezes a pessoa maquinou determinada situação para chegar até você, e mais ainda, nós temos o inimigo das nossas almas, o diabo, que ele maquina determinadas situações contra nós. E a gente quer responder para mostrar para o outro, né? Ou então, às vezes, é o nosso temperamento, conforme você falou, às vezes temos isso, né? Não temos o pavio muito comprido, já queremos responder logo. Mas que bom que vem o Espírito Santo, que o fruto dele é paciência, e é maravilhoso quando a gente vê ele trabalhando nas nossas vidas, e a gente vê, nossa, antigamente, a outra versão da Suzana faria respondendo imediatamente, mas agora essa, trabalhada pelo Espírito Santo, eu tenho mais paciência, eu vou avançando, respiro fundo, e vem a sabedoria do alto para chegar e nos direcionar qual a resposta certa a dar no momento certo.
É verdade, Suzana. E assim, uma outra coisa assim, que Deus ministrou muito no meu coração ao ler essas palavras foi sobre amadurecimento. O amadurecimento é algo que vem com o tempo. Então, se eu sou muito imediatista, né? Aquilo não consegue amadurar, né? Eu não vou conseguir, né? Então, assim, eu falei assim, meu Deus, isso é lindo demais. E a precipitação, ela faz a gente inverter a ordem natural das coisas, né? Como a gente costuma dizer lá em Minas, né? Passar a carroça na frente dos bois. E é exatamente isso que a precipitação nos leva a fazer, né? Como não tem aquele tempo de amadurecer a ideia, né? De você querer logo dar a resposta, como você falou, então a gente acaba atropelando as coisas. E a ideia não amadurece. Então é como se a gente pulasse uma etapa muito importante, né? Muito importante. E eu, assim, ultimamente, eu particularmente tenho me cobrado muito a isso, porque a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que chega um certo... Meu Deus, isso não dá mais, não pode ser mais, né? Então a gente tem que tirar ali aqueles achismos, aquilo que a gente acha e deixar Deus fluir através de nossas vidas e trabalhar isso em nossas vidas, né? Amém. Glória a Deus. Quer apontar mais algum versículo que você depois separou? Quero sim, Suzana. É o versículo de número 9. O versículo de número 9, ele nos diz assim, a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Nossa, isso é muito forte, porque nós precisamos entender a gravidade disso, né? A falsa testemunha. E quando eu li de falsa testemunha, logo o Senhor me levou em pensamento lá quando Jesus, né, foi ser julgado e eles contrataram falsas testemunhas para mentir a respeito de Jesus, para falar coisas que Jesus não havia feito, para falar coisas que Jesus não era. Então, isso ardeu muito no meu coração, porque hora ou outra, nós vamos passar por isso. Hora ou outra, o inimigo de nossas vidas, ele vai nos acusar. Ele vai surgir essas falsas testemunhas para acusar, para apontar. Ah, você é isso, você é aquilo. Só que são inverdades, né? São mentiras. E isso falou muito ao meu coração, porque geralmente quando acontece esse tipo de situação nas nossas vidas, e assim, nós vamos passar por isso, né? Não é que eu não quero desanimar ninguém, tá, gente, que está assistindo essa live, por favor, mas é apenas como um ato para encorajar você a se preparar, porque se você não passou, muito provável que a hora vai chegar. Então, assim, que você esteja preparado e alicerçado na palavra de Deus, fortalecido na palavra de Deus, para entender que quando essas falsas testemunhas se levantam contra as nossas vidas, né, dizendo e falando aquilo que você não é, aquilo que você não fez, qual que é a primeira vontade que a gente tem da carne? É gritar bem alto, é dizer, eu não sou isso, eu não fiz aquilo, né, é a nossa vontade, mas aí a gente tem que aprender com Jesus, porque Jesus passou por isso, e o que Jesus fez? Jesus ficou calado. Por quê? Ele ficou calado porque as coisas que iriam acontecer, o que ele estava fazendo, gente, assim, ia ser muito além, ia ser muito mais alto, falaria muito mais alto, falaria muito mais do que tudo aquilo que eles estavam inventando, né? Então, a gente aprender com esse provérbio e entender que as falsas testemunhas vão acontecer, mas a palavra também nos garante que aquele que profere mentiras perecerá. Então, meu amado, que você fique assim, com o seu coração, sabe, quentinho, que você possa aquietar o seu coração e ter a certeza que Jesus vai agir, Jesus vai te justificar. Né? Então, quem vai te justificar não é o seu amigo, quem vai nos justificar não é a minha família, e muitas das vezes nem é a nossa liderança, mas quem vai nos justificar é o nosso advogado fiel,
aquele que nunca perdeu nenhuma batalha, aquele que nunca perdeu nenhuma causa. Então, ele vai nos julgar. Então, mas precisamos aprender a nos calar, né? Porque senão a gente acaba agindo lá no versículo 2, sendo precipitados em querer provar a nossa inocência, em querer provar algo, sendo que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, a nossa causa é dele, né? Então, as injustiças que nós passamos, ele está vendo. Ele já está tomando as devidas providências. Então, isso que nós precisamos entender. Talvez né, tenha alguém nessa live, né, Suzana, que esteja passando por essa situação. Esteja sendo injustiçado. Talvez você esteja assistindo essa live e você acabou de passar por uma injustiça enorme. Talvez Deus te trouxe aqui nessa live, nessa noite, e você está com o coração ferido, porque levantaram falso testemunho contra você. Mas eu quero te dizer, assim, como boca de Deus nessa noite, meu querido e minha querida, não ficará impune. Não ficará impune. Jesus vai te justificar. A verdade vai aparecer. Por isso é muito importante nós, como servos do Senhor, termos caráter diante de Deus. Sermos homens de uma palavra só e mulheres de uma palavra só, né? Porque o Senhor, ele vai nos justificar. Então, que você possa receber essa palavra e entender que não ficará impune aqueles que se levantam contra você, aqueles que se levantam contra o seu ministério, que se levantam contra a sua vida, não ficará impune. O Senhor está vendo. Você e nós não estamos desapercebidos aos olhos do Senhor. Glória a Deus, né? Essa palavra é de realmente esperança, de alívio do nosso coração. Nós não precisamos lutar. Tenho ouvido 2 louvores que falam exatamente sobre isso, né? A vitória eu posso ver. É isso, a batalha pertence ao Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá, ele que luta por nós. Não é para a gente chegar e ter sede de vingança, mas sede de justiça. Porque o nosso Deus, que é justo, ele nos justifica. Ele vai lá e ele é que luta por nós. Tem também na palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 12, vem falando que minha é a vingança, eu é quem retribuirei. O Senhor, ele fala isso na sua palavra. Então, nós precisamos descansar o nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltados na terra. Então, nós precisamos aprender a nos aquietar e a deixar Deus tomar a frente. Porque se realmente esse versículo 2 e o 9, eles casam, né? Se nós formos precipitados, aí a gente vai começar talvez a usar nossa boca para murmurar contra Deus. Eu sou tão justa, eu sou tão correta, porque Deus permite isso, porque Deus não trabalha. Ele vai trabalhar, mas no tempo dele, porque ele é o Senhor do tempo. Só que às vezes as pessoas elas estão com o coração tão aflito e machucado e se colocando num lugar também superior, de como se fosse impossível disso acontecer com elas. Então, de fato, essa palavra não é para ter desânimo. Então quer dizer que vai acontecer? Claro, porque com todo ser humano acontece. Dias ruins, dia mau, ele existe. E nós precisamos nos preparar para ele. E a forma de ter o nosso coração seguro é na confiança do que Deus está falando na sua palavra. Que ele é que vai retribuir. Não ficará impune. Ele, mentiroso, perecerá. Então, deixa Deus ser Deus e nós permanecemos na nossa posição de servos dele e ele é que cuida de todas as coisas. Que bom é saber disso. Que seguro nós estamos em saber disso e desfrutar. Não é bom passar pela dificuldade, mas é maravilhoso ver a mão de Deus nos tirando dela e nos colocando num lugar seguro na presença dele, né? Isso é tremendo. É perfeito, Suzana. Eu, assim, eu agradeço, sou muito grata a Deus, porque Deus colocou uma pessoa na minha vida e provavelmente ela esteja assistindo essa live, que tem me falado muito sobre ótica. Sabe, de como nós vemos as coisas que estão acontecendo na nossa vida. De que forma nós olhamos. E assim, então Deus tem ministrado muito sobre isso na minha vida. E eu te confesso que lendo isso, eu te digo, gente, que a oposição, Suzana, até essas falsas testemunhas, sabe, é uma grande confirmação de que nós estamos no caminho certo. Então,
sabe? Às vezes nós queremos reagir, mas vamos mudar a nossa ótica, né? Vamos reformular a nossa visão, vamos olhar com outros olhos e entender. Eu estou no caminho certo, porque se você não estivesse no caminho certo, essas coisas, esses levantes, esses ataques, eles não estariam acontecendo. Sabe, eu costumo dizer, cara, que o crente, a vida do crente funciona assim, se tiver tudo bem, muito perfeito, muito calmo, olha, pare, se olhe no espelho, se reavalie, porque tem alguma coisa de errado, porque assim, sabe, porque nós estamos, né, nós sofremos, vivemos esses ataques, e não é tadinho não é peninha não, amém, porque em Cristo nós vencemos todos eles, e nós suportamos, né? A palavra do Senhor nos diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a mão do Senhor, o cajado do Senhor é sobre a minha vida, é sobre as nossas vidas. Então nós precisamos descansar, entender, assim, as pessoas vão ventilar mentira a todo momento, né? E nós precisamos orar por essas pessoas, para que elas possam receber verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo, né? Aquele Evangelho que nos ensina a sermos íntegros diante de Deus, diante das pessoas. Você então é perfeito. Eu não estou querendo dizer isso, nós somos falhos, né? Como todos são falhos. Eu costumo dizer também o que nos difere do mundo, daquele que ainda não aceitou Jesus, e que nós falhamos, nós erramos, mas dentro de nós há um Espírito Santo que nos constrange, né? Há um Espírito Santo que nos constrange e nos faz o quê? Querer fazer o certo, né? Mas perfeito não somos, estamos longe de ser, mas dentro de nós há um Espírito Santo que nos incomoda a fazer o certo, que nos ensina a fazer o certo e que nos deixa constrangido quando nós tropeçamos, quando nós falhamos, né? Então, assim, e a gente orar a Deus para que feche a boca desses leões, né? Que ventilam as mentiras, que ventilam as falsas testemunhas. E é isso, nós temos que nos apegar em Cristo e avançarmos. Sim. Saber, quando você falava, né, sobre a gente orar pelas outras pessoas, principalmente essas que estão levantando falso testemunho a nosso respeito, ou de alguém que nós conhecemos, o principal é essa pessoa conhecer Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se conhecermos a Jesus, que é a verdade, nós não caminharemos em mentiras. Nós não caminharemos no meio daquilo que é estranho, que fica uma aparência, né, obscura. Não, estamos na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não é realmente... É compreender até que é a lógica. Se a pessoa não conhece a verdade, como andará nela? Então, no lugar de eu ter um coração ressentido, que eu tenho um coração misericordioso, para que eu venha orar. Não é fácil. Na hora que você está sendo apedrejado, eu me lembro de Estevão, né? Só Estevão que teve o quê? A perspectiva, a visão diferente. Ele, no lugar de olhar para as pedras lançadas, ele olhou para o céu e viu o céu aberto. Então, que a gente possa realmente pedir ao Senhor, Deus, me mostra a tua perspectiva. Às vezes a gente quer pedir Deus para olhar o nosso sofrimento. A gente quer chamar Ele lá do alto, para vir aqui para baixo, enxergar, olha como eu estou sofrendo, ver aqui a minha dor, a minha dificuldade. Mas Deus, muitas vezes, Ele nos convida a nós irmos até onde Ele está. Eu me lembro lá de Apocalipse, né, que assim que João começa a ter a visão, o anjo vai lá e diz para ele, vem, sobe aqui. Ou seja, vem e veja o que eu estou vendo. Então, que a gente possa pedir a Deus isso. Deus, eu não estou entendendo. Seja honesto. Eu estou sentindo dor, eu estou sentindo dificuldade, mas a tua palavra diz que isso não vai ficar assim. Mas enquanto eu estou no processo, me leva para enxergar o que o Senhor vê, para entender como o Senhor entende e principalmente para confiar e descansar o meu coração. Como é bom a gente ter a segurança da presença de Deus, que não está conosco somente nos dias bons, mas Ele está conosco em todo o tempo. Então, que palavra poderosa, preciosa é a palavra de Deus.
Glória ao nome do Senhor Ela é Jesus. extraordinária. Você quer trazer mais algum apontamento? Outro versículo que tenha falado com você? Fique muito à vontade. Ô, Suzana, assim, o que eu mais queria pontuar é esses dois mesmo. Você pode pontuar os seus e se fluir aqui, a gente vai falando, tá bom? Glória a Deus. Olha, nós vimos aqui que vem dizendo, ó, versículo 13. Um filho tolo é a desgraça do pai, e a esposa briguenta é como uma goteira que não para. Então, na verdade, cada um desses versículos vem trazendo em si um provérbio, vem trazendo em si um conselho, um apontamento daquilo que Salomão estava querendo ensinar. Às vezes a gente até lê um na sequência do outro, parece que não tem uma conexão, porque basicamente é um em si e depois, né, pode se conectar ou não com outros. E aqui, esse provérbio sobre a questão do filho tolo, nós vemos aqui Salomão como um pai, né, orientando o seu filho, ele vai trazendo muitos direcionamentos. E ele fala da perspectiva do pai. Então, ele também, nesse mesmo provérbio, em outra parte, ele vem chegando e falando sobre o pai orientar o seu filho enquanto ainda há tempo. Porque senão virá um momento em que não vai ter mais ajuste dessa criança e, por consequência, ela vai se perder. Então, esse filho tolo que é a desgraça do pai, também eu gosto sempre de apontar. Às vezes as pessoas olham para uma criança birrenta, mimada, e fica com raiva da criança. Mas essa criança tem alguém que é por ela, que é alguém que é a autoridade e deveria estar trazendo correção. Uma voz de correção de amor, é claro, mas a correção, a Bíblia fala que Deus ama, corrige a quem ele ama. Então, o pai precisa corrigir para que ele não venha depois ter o dissabor desse filho no meio da tolice. E ele continua falando sobre a esposa briguenta é como uma goteira que não para. E aí traz de novo o falar, né, precipitadamente. O que é essa esposa briguenta? E é claro que aqui pode ser homens e mulheres, aquela pessoa que é briguenta, que é como uma goteira. Já viu aqueles filmes que às vezes no momento da tortura, o que a pessoa faz? Bota a outra embaixo de uma goteira que vai pingando na testa constantemente. Aquela coisa que fica incomodando. Nós não venhamos ser essas pessoas que incomodam. Quer ganhar na discussão, quer ganhar na palavra, quer ganhar ali imediatamente. Nós não sejamos a esposa briguenta, mas olha só o que vem dizendo logo o versículo seguinte, que casas e herança vêm dos pais, mas a esposa, versículo 14, mas a esposa sensata vem do Senhor. Olha, muito melhor que ser chamada a briguenta é nós falarmos, ó, presente de Deus, amém. Eis aqui que eu me apresento, porque eu sou a esposa sensata, eu sou aquela que vai agregar, que vai abençoar. Então, que nós venhamos abandonar as brigas. Ambos os lados. A questão está começando a se tornar maior do que você previu, que até o propósito daquela interação era corrigir algo e, na verdade, está se tornando em briga, em contenda. Pausa, espera. Como a palavra de Deus é rica em nos aconselhar. É isso que eu tenho visto em Provérbios. Como é precioso, né, nós recebemos o conselho da parte de Deus. Se nós ouvirmos atentamente a palavra de Deus, nós teremos uma vida em abundância, uma vida abundante, uma vida abençoada, e não uma vida de qualquer maneira. Então, esse provérbio falou muito ao meu coração, tanto na perspectiva dos pais observarem os seus filhos e assim os corrigirem enquanto há tempo, para que eles sejam abençoados e o pai não venha a ter esse desgosto, como também homens e mulheres que venham ter sabedoria, né, e ter a perspectiva correta de para que eu estou nessa discussão. Somente para arranjar briga ou para realmente ter uma solução? Porque a Bíblia está dizendo que nós seremos igual um gotejar. E Deus me livre que eu não quero ser exemplo da Bíblia de coisa ruim, não. Quero pegar aqui um versículo bom e dizer, esse sou eu. E assim, Suzana, muito lindo isso, né? Nossa, perfeito. E, sabe, assim, você está falando aí, o senhor está ministrando aqui assim, né? Quando o noivo vai voltar, ele não vai voltar para buscar a esposa briguenta, não, hein, gente? Tá? Ele vai voltar para buscar uma noiva santificada e purificada. Então, que nós possamos abrir o nosso leque de entendimento nessa noite, né?
Vamos, né? Vamos nos purificar, nos santificar, porque o noivo vem e ele não quer encontrar aqui uma esposa briguenta, esposo briguento, né? E essa comunhão do marido e a mulher se quebrar, e no lugar de ter uma família abençoada, para abençoar a sociedade, para pregar a palavra, porque no final das contas, como assim, Zona? Pregar a palavra ao marido e à mulher? Você acabou de trazer o exemplo perfeito. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Homens e mulheres santificados dentro do matrimônio, eles estão sendo um exemplo do casamento que vem da parte de Deus. Eles estão sendo um exemplo de Cristo e a igreja. Se Cristo e a igreja é essa que estão aí pegando cabo de vassoura um para o outro. Não, isso não cabe. Não é Deus. Isso não é. A noiva, né, que está ali no lugar, está se preparando para esse encontro com o noivo, ela está o quê? Discutindo. Então nós não podemos ser assim, nós precisamos ter essa perspectiva espiritual do casamento. Porque se assim nós enxergarmos que eu estou representando ali a noiva de Cristo, o marido está representando Jesus. Então essa interação aqui de briga, de contenda, está refletindo de fato aquilo que é a vontade de Deus? Creio que não. Porque exatamente, não vai ser uma noiva briguenta e nem um noivo briguento, mas vai ser o quê? Aqueles que são lavados no sangue de Jesus. É verdade. Então vamos nos purificar, nos santificar, porque senão não dá, né? Não vai dar bom. Mas eu separei 2 versículos que, na verdade, se conectam, né? Na verdade, agora, Provérbios depois vem falando sobre guardar essa palavra de correção, guardar essa palavra de os mandamentos do Senhor. Então, o versículo 16 vem dizendo: quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Outro versículo que vem nessa mesma perspectiva, versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Outro versículo que vem falando exatamente sobre essa questão de nós guardarmos a instrução. Versículo 27. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Então, por 2 vezes, esse versículo 16 e o versículo 23 vem falando sobre guardar, porque aí a gente vai estar guardando a nossa própria vida, a nossa própria alma. Então, Provérbios está dando vários direcionamentos. Conselho, se a gente só ouvir, não colocar ele em prática, ele vai ser um conselho vazio. É por isso que a Bíblia está falando sobre guardar. E para guardar, você precisa exercitar aquilo. Né? Até na escola tinha o momento da teoria, mas depois tinha o quê? O exercício. Para que você pudesse, de fato, adquirir aquele conhecimento. O professor simplesmente não falava, não, tinha depois, você tinha que praticar, você tinha que escrever de novo, você tinha que testar ali a matemática. E assim também na palavra de Deus, porque se nós fizermos isso, nós estaremos guardando a nossa alma. E aí o versículo 27 vem dizendo: meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras. E aqui vem exatamente esse entendimento. Eu já ouvi, eu já sei isso. Você vai acabar sendo alguém que não vai conseguir permanecer na vontade de Deus. Então, é por isso que a gente vê ao longo dos textos bíblicos, né, quando o Senhor dá as palavras a Moisés, ele fala, vai lá, separa e diz que o povo tem que ler aquilo novamente. Quando chega, Deus novamente está reforçando agora a sua aliança com Josué, ele vem falando, não deixe o livro da lei, antes medite nele de dia e de noite. Então nós não podemos ser crentes que acham, né, crentes ou pessoas que acham que já sabem tudo. Mas nós precisamos permanecer ali no conhecimento da palavra de Deus. Eu já li Provérbios, eu já sei, eu já li a Bíblia toda 3 vezes. Glória a Deus. Peça ao Senhor ainda maior profundidade. Porque cada versículo, cada palavra aqui tem um propósito e nós podemos nos aprofundar ainda mais e conhecer. Então nós estamos aqui nesse desafio de leitura de Provérbios. Lemos hoje o Provérbio 19 e que nós possamos continuar seguindo esse desafio e lendo, relendo, meditando, para que a gente possa, de fato, estar sendo edificado. E assim, conforme diz a palavra,
nós não iremos nos desviar da palavra de conhecimento, nós não iremos nos desviar da palavra de Deus. Agora sim. Suzana, assim, como várias vezes repete a palavra ouvir, né? Ouça, ouve. Né? E aí você está lendo, aí eu estou aqui vendo o versículo 20 que diz: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora, né? Ouça os conselhos. Romanos 10, 17 nos diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir. E não só ouvir, receber, praticar. Só complementando mesmo, perfeito aí o que você falou. E receba a instrução. Então, assim, precisamos entender que vamos ouvir, mas o ouvir, se não receber dentro do seu coração, né, se não guardar dentro do seu coração, como você muito bem colocou, então, de nada vai adiantar. Deus chamou a nossa atenção muitíssimo aqui sobre ouvir, né? Meu Deus, sobre ouvir. Sabe, porque às vezes tem pessoas que até estão ali, sabe, Suzana? Mas é como se tivesse robotizado, tá ali talvez marcando, cumprindo escala, mas não tá ouvindo. Sim. Sabe? Então, tá raso, não dá, né? Então vamos nos aprofundar. Né? Você tirou o seu momento para ouvir a palavra de Deus, para ler, para ir ao culto, chega lá, presta atenção, ouça, receba no seu coração e pratique, porque a palavra nos diz para que possamos ser sábios, né? Então, é muito forte. Assim, Provérbios, Salomão, ele aponta 3 personagens assim, que me chamou muita atenção nas escritas e em tudo aqui. Ele aponta muito o sábio, né? O insensato e o simples. Então, são 3 personagens. Depois, um dia, quem sabe, pode até fazer uma outra live sobre esses 3 personagens, né? Mas, assim, me chamou muita atenção, porque se você vai ler Provérbios todo, você vai esmiuçar aqui, você vai ver que sempre vai falar sobre o sábio, o insensato e o simples. Né? Então, assim, é muito forte, é muito lindo. Poxa, e Deus falou muito aqui com a gente, Suzana, eu tenho certeza. Amém. Também com quem está ouvindo, com quem está assistindo essa live. E a palavra de Deus, cada vez que ela é aberta, algo de extraordinário acontece, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza que alcançou corações e uma bênção, maravilhoso. Amém. Amadinha, mais uma vez eu quero aqui deixar meu agradecimento pela sua participação. Eu agradeço também às pessoas que estão aí online seguindo, né? Ouvindo até agora conosco. Muito obrigada pela audiência. Essa live vai ficar salva para que possa depois enviar para outras pessoas que talvez não possam ter acompanhado. Mas, queridos, que nós venhamos não somente ouvir, mas meditar, né? Refletir acerca do que foi falado aqui. Temos muitos versículos aqui, são total, esse capítulo são 29 versículos, tantas coisas que também foram me chamando a atenção, mas não dá para a gente falar de todos. Aqui o intuito é nós incentivarmos a igreja, o povo de Deus, a estarem lendo, a estarem realmente buscando conhecimento e sendo realmente aconselhados, não no conselho do mundo, não no conselho da sua própria vontade, né, da nossa carne, que quer logo ter vários tipos de posicionamentos, mas no conselho da palavra de Deus. Então, que bom nós podemos estar aqui lendo, meditando e continuar aí a semana com mais convidados. E mais uma vez, querido, eu agradeço aqui a sua participação e deixo com você a palavra final do que você desejar aqui ministrar sobre as vidas que estão conosco nesse momento. Amém, Suzana, amém. Poxa, eu fico muito feliz, tá, com o seu carinho, com a sua lembrança, né, pela minha pessoa, de me convidar. Fico muito feliz, me sinto muito honrada. Agradeço muito pela sua vida e por ele ter lhe dado também essa direção, esse direcionamento de estar fazendo isso. E certamente vidas vão ser modificadas, transformadas através do que está sendo dito, através das leituras, através das aplicações, meditações na palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Então, você pode somente ler ela corrida e não falar mais nada. Ela, por si só, ela cura, ela liberta e ela transforma, né?
Então, assim, eu agradeço muito, agradeço a todos também que tiraram, que pararam ali, né, os seus afazeres para estar assistindo, para estar se alimentando dessa palavra viva. E é isso, agradeço a todos, agradeço mais uma vez pelo carinho, agradeço também a minha liderança, né, da Igreja de Nova Vida do Andaraí. Um beijo para todos vocês, amo vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho. Estão aqui, as ovelhinhas estão aqui também, sabe? Tô vendo. Mais uma bênção, Su. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Tá ótimo, Amadinho. Também eu que agradeço. Vamos encerrar por aqui a nossa live, mas que essa palavra continue a falar a cada um dos nossos corações. Tá bom? Nessa semana não temos mais. E estamos juntas quinta-feira, né? Quinta-feira, se Deus quiser. Ouvindo mais a palavra de Deus. Um grande beijo a todos. Tá bom, Amadinhos? Beijos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E a você também, querido. Tá, Deus abençoe rico e abundantemente. Tá bom? Agora deixa eu descobrir como é que desliga, que eu também sou aqui super sabendo aqui mexer nas coisas, tá bom? Um beijo a todos vocês. Fiquem na paz, queridos. Tchau.